Dokugo Ryon respira com muita dificuldade. Eu só queria ser o mais forte. Esse era o seu único e grande sonho, o sonho de dominar todos sobre os céus. Mas por quê? Ele sente o corpo pesado. Tinha que terminar desse jeito. Uma voz firme corta o barulho da chuva. Alguém diz que finalmente entende. Entende ao vê-lo ali, pessoalmente. Chama por Dokugo Ryon. Afirma com respeito frio. Você é o mais próximo de ser o Supremo. Ryon não quer saber de elogios. Ele cospe as palavras com fúria. Manda cortar as gentilezas inúteis. Ele questiona com ódio puro. Você não disse que seria 1 contra 1? Ele encara o homem à sua frente. O poderoso senhor da Aliança Murim, Hwangbu Seong. Um sorriso zombeteiro surge no rosto de Ryon. Ele provoca sem recuar 1 milímetro. Não me diga, ele cita a grande facção ortodoxa, aqueles que tanto se gabam de suas tradições. Não passavam de um bando de covardes? A fúria explode entre os guerreiros. Alguém grita ofendido. Pergunta como aquele desgraçado ousa falar assim. Mas Hwangbu Seong ergue a mão. Ele mantém uma calma gélida. Concorda que a situação parece ruim. Diz que deve parecer injusto para Ryon. Ele lembra da trajetória do assassino. Após mais de uma década de cultivo isolado, Ryon emergiu com uma espada única. Derrotou mestre após mestre oculto, sempre em duelos de 1 contra 1, com o título de mais forte diante dos olhos. Seong diz respeitar a habilidade brutal dele. No mundo das artes marciais, a força dita as regras. No entanto, o tom do Lorde fica pesado. No entanto, você não tem retidão. Ele acusa Ryon de ser obcecado apenas em medir sua própria força, sem ligar se o oponente é ortodoxo ou não. Isso o faz diferente de uma fera? Seong sentencia com firmeza. Esse caminho solitário e sangrento foi o que o tornou o inimigo público do Murim. O senhor da aliança dá o veredito. Manda Ryon não ficar tão irritado e diz para ele descansar em paz ali mesmo. Ryon aperta o cabo da espada. O ódio ferve em suas veias. No fim, o que você quer dizer é que tem medo de que eu me torne o mais forte. A primeira forma das 13 espadas de Dokugo é ativada. A lâmina rasga o ar. Um inimigo é delacerado no peito. Gritos de dor ecoam na escuridão. Ele está abrindo caminho. Matem ele! Ryon corta a multidão em desespero, mas a dor interna o paralisa. Meu corpo já está no limite. Eu preciso de uma rota de fuga. Eu tenho que sair daqui primeiro. Ele reúne sua última centelha de energia. Grita que vai abrir um caminho à força, mas sua guarda se abre. Hwangbu Seong ataca no ponto cego. O Lorde confessa friamente. Diz que foi bom trazer seus homens. Eles serviram apenas para desviar a atenção. A palma divina do dragão das nuvens brilha intensamente. A energia esmagadora engole Ryon. Agora é hora de você partir. Inimigo público do Murim. A força o joga pelo abismo profundo. O corpo de Ryon despenca na escuridão. Sua mente é inundada por frustração. Que vazio, que patético. Ele só queria o reconhecimento absoluto. Queria o título de mais forte sobre os céus. Mas para isso ser o meu fim, ele cerra os dentes com fúria. A fúria recusa a morte silenciosa. Eu juro. Ele grava o rosto do inimigo na alma. Hwangbu Seong, senhor da Aliança Murim, eu vou te amaldiçoar mesmo na morte. O tempo avança. O cenário de morte dá lugar à luz. Crianças correm alegres por uma trilha de terra. Gritam para irem rápido. Avisam que estão quase chegando. Apontam para o destino, a tão adorada base secreta. Eles confirmam se todos trouxeram lanches. As respostas são animadas e orgulhosas. Eles reclamam dos lanches estranhos dela. Somi retruca sem perder a pose. Pergunta se eles têm algum problema com isso. Eles gaguejam em negação. Dizem que têm sorte de ganhar qualquer coisa dela. Decidem entrar na parte funda do celeiro, mas congelam no mesmo instante. Os olhos se arregalam em puro pavor. O grito rasga a garganta. Um fantasma! Tem um monstro lá dentro! As crianças fogem em pânico absoluto. Mas Somi não corre. Ela revira os olhos e suspira. Chama os amigos de idiotas.
Diz que fantasmas não existem. Ela entra na sombra, encara o homem gigante e ensanguentado. Se escondendo num galpão com essa cara? Ela pergunta o que mais pensariam dele. Somi cruza os braços diminutos. Pergunta direto ao ponto. Você é um ladrão, não é, moço? Quer saber por que ele está escondido ali. Rion a observa em silêncio. Sua mente afiada avalia a ameaça. Ela parece ter uns 10 anos. Seu olhar desce para as mãos dela. Vê os calos espessos nos dedos. Sente um fraco fluxo de energia circulando. É uma criança que treina artes marciais. O alerta soa na cabeça do guerreiro. Não me diga que ela é de um clã. Rion tenta disfarçar sua aura assassina. Garante que não é um ladrão. Diz que está apenas descansando um momento. Questiona todos aqueles ferimentos abertos. Diz que ele se machucou fugindo de alguém. Rion suspira derrotado. Tudo bem, digamos que sou um ladrão. Ele pergunta se ela não tem medo dele. Somi estufa o peito com bravura. Afirma com todas as letras que não teme nada. Diz que seu apelido é a Louca Sonni. A Louca Sonni de Namunyang. Rion franze a testa confuso. Pergunta em qual prefeitura fica essa vila. Somi parece indignada com a ignorância. Diz que ele só pode ser um ladrão mesmo e avisa que fica na prefeitura de Muan. O choque atinge o âmago de Rion. Prefeitura de Muan? Ele calcula a distância absurda. Eu fui parar na fronteira de Shaanxi e Henan, mas logo o alívio toma conta. Isso é uma sorte. Aquela área não pertence à aliança. Nenhuma das grandes facções manda ali. Ninguém vai reconhecer o seu rosto. Um ronco profundo quebra o silêncio tenso. O estômago de Rion o trai. Somi dá um sorrisinho esperto. Nota que o moço está com muita fome. Ela confessa que não tem muito para dividir, mas puxa um pão no vapor da sacola. Estende a mãozinha na direção dele. Garante que é uma delícia e manda ele pegar sem cerimônia. Rion recusa com frieza. Manda a própria garota comer. Ela questiona por que da recusa. Ele mente que não tem apetite. Somi solta um simples "ah", diz que vai sobrar mais para ela e dá uma mordida gigante e suculenta. Rion trava. Seus olhos cravam no pão. Ele acompanha cada mastigada dela. Somi o flagra encarando. Pergunta se ele tem certeza de que não quer. Avisa que ele está quase devorando a comida com os olhos. Ela levanta a metade que sobrou. Dá a última chance. O estômago dele ronca de novo. Mais alto. A dignidade de um assassino morre ali. Se você insiste, eu aceito sua oferta. Somi comemora animada. Incentiva ele a experimentar a maravilha. Ele dá uma mordida tímida. Ela pergunta logo se não é muito bom. Ele resmunga que é apenas comestível. A curiosidade da criança não tem fim. Ela pergunta qual é o nome do moço e se apresenta com um sorriso brilhante. Oh, eu sou Somi, Wang Somi. O demônio da espada calcula os riscos. Nada de bom virá se eu disser que sou do clã Dokó. Ele forja a primeira palavra que vem na mente. É Monrian. Ele mantém o personagem criado por ela. Diz que foi pego roubando e agora está escondido. Pergunta se ela está feliz com a confissão. Somi celebra sua própria genialidade. Diz que sabia que estava certa. E logo dispara a próxima pergunta. Quer saber exatamente o que ele roubou. Rion engole seco e diz para a garota olhar para ele. Ele confessa uma mentira rápida. Diz que estava apenas com fome, que tentou roubar comida e apanhou feio. Somi fica em silêncio, mas logo abre um sorriso gigante. Diz que isso é um grande alívio. Se fosse por um motivo ruim, ela o denunciaria. Rion arregala os olhos espantado. Você está falando sério? Ela confirma animada, mas diz que mudou de ideia. A garota chama a atenção dele, faz uma proposta totalmente inusitada. Pergunta se ele não quer trabalhar na agência de escolta. Rion pisca confuso e incrédulo. Uma agência de escolta? Somi explica com o peito estufado de orgulho. Diz que ele pode ganhar dinheiro honradamente e comprar a comida que quiser de cabeça erguida. A mente do assassino trabalha rápido. Ele acha a ideia um absurdo. Como uma criança o colocaria lá dentro? Ela revela o grande trunfo. O avô dela é o dono do lugar e está precisando de carregadores agora mesmo. A resposta de Rion é fria e seca. Ele corta a empolgação da garotinha. Diz que não tem o menor interesse. Somi insiste teimosa. Pergunta o porquê. Ele repete que apenas não quer. Ela segura a manga dele com força. Pede para ele não ser assim. Mas a paciência de Rion acaba. Ele levanta a voz. Diz que a conversa acabou ali, manda a criança ir para casa e avisa para não voltar nunca mais. A pesada porta de madeira bate na cara dela. Do lado de fora, a garota grita indignada. Diz que ele é muito mau, bate o pé e vai embora furiosa. No silêncio escuro do celeiro,
Rion desaba. Uma tosse violenta rasga sua garganta. A queda no rio o salvou da morte imediata, mas seus ferimentos internos são cruéis. A dor irradia pelo seu peito. A energia do Lorde da Aliança ainda queima. O golpe direto destruiu seu núcleo de Ki. Sua própria força interna está se dissipando. Ele não consegue mais circular sua energia. O desespero o faz raciocinar com frieza. Para expulsar essa energia assassina do seu corpo, ele precisa de alguém mais forte que o Lorde. Uma imagem cruza sua mente ofegante. A excêntrica Yin, a maior mestre de todos os tempos. Ele não sabe se ela ajudaria um monstro como ele, mas ele precisa encontrá-la, custe o que custar. Antes disso, ele olha para a coxa rasgada. O corte é profundo e sangra. Preciso ficar aqui até cicatrizar. A noite fria vira dia. A exaustão mantém o guerreiro jogado no chão, mas a paz do isolamento dura muito pouco. A porta se abre com violência. A garota voltou, e não vem de mãos vazias. Ela traz uma bandeja de pães quentes, oferece com o mesmo sorriso brilhante. Rion sente o estômago roncar. Ele se sente grato no fundo da alma, mas avisa que não tem condições de trabalhar. Ela ignora a recusa teimosa dele. Senta ao seu lado e o encara fundo. Pergunta se ele vai continuar roubando pela vida. Mesmo que morra de fome de forma miserável, ele nunca mais fará nada desonesto. O clima leve dura um segundo. Ela puxa uma tesoura enorme das costas. O coração de Rion gela de medo. Isso não é para cortar coisas? Ela ri com pura malícia infantil. Lembra que ele fugiu porque tinha medo de ser reconhecido. Rion tenta rastejar para trás em desespero. Diz que não precisa disso. Mas a garota é implacável. Puxa a roupa dele e manda vir para perto. Promete que ninguém mais vai reconhecê-lo. E garante que o corte vai ficar lindo. As lâminas de ferro estalam no ar. O demônio da espada é feito de refém. Refém de uma cabeleireira de 10 anos. Ela corta os cabelos longos sem piedade. Enquanto trabalha, ela conta uma história. Diz que o avô sempre a ensinou sobre perdão, que todo mundo comete erros na vida e quem precisa de ajuda deve ser ajudado. É por isso que ela quer dar a ele uma nova vida. Rion fecha os olhos cansados. O outrora terror absoluto do mundo marcial, o homem prestes a ser o supremo dos céus, sendo alvo da pena e compaixão de uma criança. Que patético! Mas um sorriso leve e genuíno escapa de seus lábios. Ela tem um coração de ouro. O corte bizarro termina. Somi levanta um espelho radiante de orgulho. Manda o moço avaliar as habilidades dela. Rion quase tem um ataque cardíaco. Seus cabelos estão picotados, curtos, destruídos. Ele grita desesperado. Pergunta o que diabos é aquilo. Diz que ela o deixou parecido com um mendigo. Somi pisca confusa e totalmente inocente. Mas você já é um mendigo, não é? A lógica infantil o atinge como um soco. Ela completa o pensamento com orgulho. Fez o corte desastroso de propósito. Assim, absolutamente ninguém prestaria atenção nele. Rion acha a ideia um completo absurdo, mas concorda internamente com a tática. Quem no mundo veria o inimigo público do Murin ali, disfarçado de um mendigo patético? Somi se despede animada, promete voltar no dia seguinte sem falta, e manda ele comer o pão devagar. Ele agradece com sinceridade na voz. Uma mente afiada para alguém de 10 anos, ele percebe a herança do sangue guerreiro. Ela é mesmo uma criança do mundo marcial. Os dias passam pesados ao som de chuva forte. Rion consegue ficar de pé. Somi cuida das feridas dele com pomadas caras. Ele se desespera ao ver o remédio. Acha que a garota contou o seu segredo ao avô, mas ela garante que não é estúpida. Rion senta e suspira. Reforça sua recusa de forma definitiva. Ele não vai virar carregador de cargas. Somi lamenta com o olhar triste. Ela queria ter conhecido melhor. A despedida final acontece na porta. Somi usa uma capa contra a chuva. Diz que um problema sério aconteceu em casa. Avisa que não poderá voltar por um bom tempo e pede para ele fazer o pão durar. Rion observa a pequena figura sumir na água. Assim que a perna curar por completo, ele partirá. Ele diz que ela não precisa mais voltar ali. Agradece em voz baixa por ter salvo sua vida e faz uma promessa inquebrável para a chuva. Se um dia os caminhos se cruzarem novamente, ele pagará essa dívida de sangue. Na sede da agência Flores de Ameixoeira, o clima é de velório.
A tempestade inunda o pátio de pedra. O avô de Somi, o mestre Wang, curva a cabeça. Pede perdão profundo ao mestre comerciante. Diz que um desastre desses nunca ocorreu antes, mas o comerciante grita, cheio de ódio. Exige o valor total de todas as mercadorias roubadas. Avisa que a cobrança monstruosa vai falir a agência. Isso é problema de vocês. Somi ouve tudo encolhida na chuva fria. O mundo da garota está desmoronando. Pergunta com doçura por que ela está ali fora. Ela abraça os joelhos. Mente que só quer ficar sozinha um pouco. Ele respeita a dor da neta e entra no pavilhão. Vovô, me desculpe. Se ela não fosse apenas uma criança inútil, ela poderia ter ajudado a salvar o clã. O desespero gela seus ossos, até que uma sombra escura cobre a chuva. Uma voz masculina e inabalável quebra o som da tempestade. Você disse que queria ficar sozinha, e mesmo assim, a louca Suni está chorando. Somi levanta o rosto encharcado. Seus olhos brilham de surpresa. Rion sorri sob a aba do chapéu. Ele se lembra da promessa que fez na cabana escura. Aquela dívida que eu prometi pagar, ele dá um passo à frente. É agora a hora de cobrar? A garota chora desesperada. Ela chama pelo moço. Sumi corre e abraça Rian. O choro inunda suas roupas. O guerreiro arregala os olhos de surpresa. A criança soluça e explica. As mercadorias foram roubadas. Pertenciam aos comerciantes Buyong e sumiram de dentro do armazém da agência. Rian processa a informação com rapidez. Não foi durante uma escolta? Roubados dentro do próprio depósito? Ele entende a gravidade do golpe. Para uma agência de proteção, isso é fatal, uma humilhação absolutamente imperdoável. Ele encara a menina, pede para ela mostrar o local do crime. Eles caminham até o galpão seguro. Uma enorme trava sela as portas de madeira. 2 guardas armados bloqueiam a entrada. O vigia estranha a dupla inusitada. Pergunta o que Sumi faz ali e quem é o mendigo atrás dela. A raiva ferve no peito de Rian. Esse cara acabou de me chamar de mendigo? O ego do monstro é atingido. Logo ele, o temido demônio da espada, o inimigo público do Murim, tratado como um miserável qualquer. Mas Sumi sorri com a maior naturalidade. Confirma a mentira sem piscar. Diz que ele é muito pobre mesmo, que veio apenas buscar alguns grãos, e garante que o avô já permitiu. O guarda sorri gentilmente, elogia o bom coração da menina e a chama de gerente Sumi. O assassino trava no mesmo lugar. Gerente? Ele não consegue acreditar no título. Uma criança cuidando da contabilidade e administração? Sumi o chama para entrar rápido. Avisa que o caminho é por ali. Rian a segue em silêncio profundo. Sua admiração pela garota só cresce. Ela é tão jovem e já tão impressionante. O armazém é escuro e silencioso. Armas, vasos e sacos de grãos enchem o espaço. Sumi aponta para uma caixa vazia. Avisa que aquele é o grande alvo. Eles levaram apenas o jade vermelho mais caro. Ela puxa as roupas de Rian, implora pela ajuda do moço. Diz que ele também é um ladrão, que um ladrão sempre reconhece o outro. Pede para ele fazer uma boa ação, ao menos uma vez na própria vida. Rian suspira, irritado com a audácia infantil. Manda ela soltar sua roupa. Ele caminha até a caixa de veludo. Sua mente analítica foca no crime perfeito. Um jade vermelho usado em joias de luxo. Ele avalia o perfil do roubo. Volume pequeno e um preço astronômico. É o item perfeito para ser roubado. Ele olha ao redor com atenção dobrada. Avalia a estrutura do galpão de pedra. É um local único e muito centralizado, construído para facilitar a proteção total. Pela natureza do negócio deles, a segurança é extrema. O local seria vigiado dia e noite. Rian age rápido. Ele dispara pelas paredes de madeira, inspeciona cada fresta do teto ao chão. Ele se move como um fantasma veloz. Sumi observa com os olhos brilhando de encanto. Elogia as habilidades de ladrão dele. Pergunta animada se encontrou algo. Rian conclui a busca com frieza. Informa que não há sinais de arrombamento. Sua mente junta as peças do quebra-cabeça. Poderia ser um trabalho interno? Mesmo assim, seria difícil planejar isso sozinho. Ele se vira para a pequena gerente. Diz que é bem possível o jade vermelho nunca ter entrado ali. Sumi nega com veemência absoluta. Grita que inspecionam todas as mercadorias. A conferência no recebimento é uma lei. Rian rebate com uma nova teoria sombria. E se a pedra foi roubada após a inspeção? Antes mesmo de chegar ao armazém escuro, Sumi coloca a mãozinha no queixo.
Pensa e lembra das regras da agência. Diz que ninguém abandonou o posto naquele dia, desde o carregamento até o galpão, e murmura sobre a falta de tempo. O tempo seria muito curto para roubar a joia. Rian concorda friamente com a lógica. Isso seria verdade num trabalho interno. Ele lança a suspeita mortal. E se houver conluio com alguém de fora? Existem muitas maneiras de agir. Ele pergunta se alguém sumiu ou demitiu-se. Alguém que tenha desaparecido após o incidente. Somi balança a cabeça negativamente. Avisa que já checaram todos os nomes. Não há ninguém faltando. E garante que ninguém ali é ruim o suficiente para roubar. Rion solta um riso zombeteiro e afiado. Pergunta se ela acha que ele é uma pessoa má. A criança se assusta com a provocação. Diz que ele é apenas uma grande exceção. Um pobre coitado que roubou por estar morrendo de fome. Rion perde a paciência com o título. Manda a garota calar a boca de vez. A brincadeira acaba ali mesmo. O olhar do assassino fica sério. Ele expõe sua principal suspeita. Desconfia abertamente do homem que apareceu antes. Somi arregala os olhos de imediato. O senhor gordo dos comerciantes Buyong. As peças finalmente se encaixam na mente dela. Ela lembra do comportamento bizarro do cliente. Ele não parecia nada interessado em recuperar o Jade. Estava totalmente obcecado apenas em receber a compensação. Rion confirma o raciocínio genial dela. Pergunta o que exatamente essa facção faz. Somi explica com pose de grande comerciante. Dizem que eles compram e vendem artigos de luxo, mas ela ouviu dizer que os negócios andam devagar. Rion sorri de canto, impressionado. Diz que ela sabe demais para uma criança. Ela levanta os dedos em sinal de pura vitória. Se gaba de que a agência pararia sem ela. Rion não perde mais nem um segundo. Avisa que vai começar investigando o gordo misterioso. Manda ela descobrir a localização exata deles. Somi concorda, cheia de esperança renovada, e agradece de coração pela ajuda preciosa. A noite profunda engole a grande cidade. A lua fina brilha solitária no céu escuro. Rion veste roupas sombrias e uma máscara negra. Seus pés aterrissam nas telhas sem fazer ruído. Um predador invisível caçando nas alturas. Patrulhas caminham pesadas pelas ruas de pedra. Dizem uns aos outros para manter o bom trabalho. Eles não fazem ideia do monstro logo acima. Rion salta pelos telhados íngremes. O vento corta sua capa. Seus olhos varrem a mansão imponente da facção. Ele nota o esquema de segurança rigoroso. Apenas um pavilhão isolado tem guardas armados na porta. Aquele deve ser o escritório do mestre. Ele se esconde perfeitamente nas sombras. Cola o ouvido na janela de papel. Dentro da sala iluminada e cara, as risadas ecoam altas, gananciosas e nojentas. Um subordinado festeja animado. Comemora como é incrivelmente fácil ganhar dinheiro. O mestre gordo, Beng Gil, sorri com puro desdém. Avisa que os outros são apenas tolos. Neste mundo, ser honesto só faz você se ferrar. O subordinado pergunta muito curioso. Quer saber o grande segredo do golpe. Como ele conseguiu subornar a escolta da agência rival? Todos diziam que a Flores de Ameixeira era incrivelmente leal. Beng Gil dá uma gargalhada soberba e asquerosa. Pergunta quem o ajudante acha que ele é. Ele afirma ter encontrado alguém desesperado por dinheiro. Aponta o dedo na cara do funcionário. Exatamente como você. Do lado de fora, a brisa gela à noite. Rion ouve o deboche em silêncio mortal. Exatamente como eu pensei. A agência não tem como pagar o dinheiro da compensação. O prazo de 2 dias é uma armadilha perfeita. Ele levanta a xícara cara de chá e revela a verdadeira e cruel intenção. Nessa hora, ao invés da compensação, nós vamos engolir toda a propriedade. Ele engole o líquido com ganância voraz. Nós vamos engolir toda a propriedade deles. O assistente bajula a maldade do chefe. Promete mobilizar alguns ronins muito habilidosos. A ideia é colocar ainda mais pressão física na agência. Beng Gil bate o copo na mesa com fúria cega. Grita para não usar nenhum tipo de força. O perigo máximo está voltando para casa em breve. Wang Saiyong retornará de sua missão de escolta. O subordinado treme de medo até a alma. O segundo filho do mestre, aquele que é um mestre de alto nível, ele sua frio ao lembrar da força do inimigo. Nenhum exército de ronins ousaria tocar um fio de cabelo. Isso só daria uma bela escusa para eles lutarem. O pânico domina o homem mais fraco. Pergunta desesperado o que devem fazer então. O gordo volta a sorrir com pura malícia vilã. Manda ele não se preocupar com guerras. O plano genial é usar o escritório do governo local. Ele já comprou o capitão da polícia da região. Não importa a força monstruosa de Wang Saiyong. Ele nunca ousaria bater de frente com a lei imperial. Nas sombras, os olhos vermelhos de Rion brilham.
Ele memoriza o novo nome com interesse. Wang Saryong? O assistente muda o foco da conversa macabra. Pergunta sobre o destino final do precioso jade vermelho. Beng Gil dita o próximo e decisivo passo. Eles planejam trocar a joia com um receptor sujo. O valor insano é de 500 rolos de seda fina. Precisam limpar os rastros e preparar o próximo golpe. Um bando de golpistas. Rion aperta os olhos nas sombras. Mas esse teatrinho acaba hoje. Sua decisão está tomada. No pátio da facção, os subordinados se despedem. Eles abrem os grandes portões de madeira. Desejam uma viagem segura ao gerente Sang Guanso. O gerente caminha pelas ruas noturnas. Ao seu lado está Jiang Qiansu. Ele é a espada principal dos comerciantes Buyong. Jiang pergunta se o chefe irá direto para casa. Sang ri com deboche e ganância. Num dia perfeito como aquele, eles precisam comemorar. Ele sugere pararem na casa de Gizengs. Querem beber e celebrar o grande golpe. Jiang concorda animado com a ideia. Diz que tudo está correndo perfeitamente. O chefe merece aproveitar a noite também. Ele para seus passos de repente. Jiang diz que já é tarde. Pede para irem para casa mais cedo hoje. Ele olha para a lua crescente no céu. Lembra de um velho ditado obscuro. O azar ataca quando a lua crescente aparece. Sang acha graça do medo do guerreiro. Pergunta se ele realmente acredita em superstições. Logo ele, a grande espada da facção. O gerente bate no ombro do grandalhão. Garante que não há com o que se preocupar e manda seguirem direto para a diversão. Eles entram numa trilha escura na floresta. O vento balança as folhas secas. Jiang para abruptamente mais uma vez. Ele pede um momento ao gerente. Uma presença bloqueia o caminho de terra. É Rion. O rosto está coberto por uma máscara negra. Ele segura um bastão de madeira simples. Sang estreita os olhos com irritação. Pergunta se não é apenas um mendigo de passagem. Ele reclama do susto inútil e repentino. Manda Jiang tirar logo o lixo da sua frente. Mas Jiang treme da cabeça aos pés. O suor escorre pelo rosto tenso. Sua mente entra em alerta máximo. Apenas um mendigo de passagem? A intuição de guerreiro grita em pânico absoluto. Ele não sente nenhum traço de energia interna ali. Mas a pressão no ar é esmagadora, a presença intimidadora de um mestre absoluto. Rion quebra o silêncio mortal. Ei! Ele fuzila os dois com seus olhos vermelhos, seus ratos espreitando por aí. Jiang saca a espada num piscar de olhos. Grita para o gerente recuar imediatamente. O perigo é extremo. Sang recua, confuso e tremendo. Pergunta o motivo de tanto alarde. Ele diz para o inimigo atacar primeiro. Afirma que essa é sua única chance, a chance de sobreviver por mais um segundo. Jiang range os dentes em desespero total. O homem mascarado está apenas parado, mas não há uma única brecha na sua defesa. O guarda-costas grita enfurecido. Pergunta quem diabos ele é. Rion responde com frieza letal. Você não ouviu o que seu mestre disse? Ele avança um passo mortal. Sou apenas um mendigo de passagem. O assassino dita o ritmo da morte. Já que você não vem até mim, então eu irei até você. Ele avança como um raio violento. Rion prepara seu golpe demolidor, a primeira forma das 13 espadas de Doko. O clarão da flor da lua rasga o vento. O bastão atinge Jiang num impacto brutal. Sua mente entra em curto-circuito. Por que meu ki de espada não está saindo? Rion pisca por um momento. Ah, é verdade. Ele lembra da sua triste realidade atual. Sua força original está completamente destruída. Ele não tem uma pinga de energia interna. Jiang se aproveita da breve hesitação. Ele ataca com fúria cega e brutal. Uma pesada espada desce para matar. Rion desvia por um fio de cabelo. Jiang grita furioso, balançando a lâmina. Pergunta se ele vai esquivar para sempre. Diz que um lixo como ele não tem chance. Mas Rion desliza pelo campo de batalha. Seus passos são como fantasmas no vento. Brincar com aquele oponente é patético. Tão fácil quanto comer um pão frio. As armas colidem com estrondo na noite. A espada do inimigo pulsa com energia interna. Rion nota a força bruta do grandalhão. Parece que ele aprendeu uma ou duas coisas.
Se meu corpo estivesse em perfeitas condições, ele suspira mentalmente com o trabalho extra. Eu o teria esmagado apenas com a minha aura. Rion gira o bastão com força colossal. O golpe de madeira vira uma lança invisível. O ataque perfura direto o peito do espadachim. O impacto estraçalha seus ossos de imediato. A dor rasga a alma do guerreiro. Zhang torce uma. Ele cai de joelhos no chão de terra. Sua espada escorrega da mão trêmula, totalmente quebrado, totalmente derrotado. Rion ergue o bastão sobre a cabeça, encara o oponente destruído no chão. O tom da voz é o da própria morte. Aquele que aponta uma espada para o outro, ele dita sua sentença fria. Não tem o direito de reclamar, nem mesmo na morte. O golpe final desce implacável. Essa é a lei do Murim. Não me culpe. O bastão atinge com fúria. Zhang desaba sem vida na escuridão fria. O gerente Sang assiste a tudo em puro horror. A maior espada dos comerciantes Buyong foi aniquilada, como se fosse um mero inseto. O pavor congela sua mente gananciosa. Maldição, eu preciso correr agora. Ele vira as costas e foge desesperado. Chora e grita na noite silenciosa. Seus passos tropeçam na própria covardia, mas ele não é rápido o suficiente. Um impacto brutal o atinge por trás. Cai com o rosto na terra. A dor esmaga sua espinha. Ergue as mãos sujas na direção do monstro. Implora pela própria vida patética. Promete dar todo o dinheiro que o mascarado quiser. Rion o observa com tédio e puro nojo. Diz que já chega desse papo furado. A paciência dele acabou há muito tempo. Seus olhos vermelhos brilham como os de um demônio. Primeiro, que tal você ter uma conversa séria? Ele apoia a arma pesada no ombro. Com este meu porrete. O gerente implora em desespero absoluto. Grita a plenos pulmões para o mascarado parar. Ele se encolhe na terra fria. Pede pelo menos para saber o motivo da surra. Rion pausa seu ataque por um segundo. Ah, é verdade. Ele diz que esqueceu de explicar o porquê e avisa com frieza letal que o lixo deveria ter perguntado antes. O ódio ferve na mente do gerente. Seu desgraçado filho da mãe. Ele chora e pergunta de novo o motivo dos golpes. Rion exige a localização exata do jade vermelho. O pavor congela a espinha do covarde. Ele gagueja, aterrorizado com a figura demoníaca. Pergunta se foi a agência Flores de Ameixeira que o enviou. Quer saber se ele é o temido Wang Saryong. O bastão é erguido novamente. Rion avisa que ele é quem faz as perguntas. O lixo ali apenas obedece e responde. Ele exige o jade mais uma vez. Sang chora desesperado no chão sujo. Diz que será morto se abrir a boca. O olhar vermelho do assassino brilha nas sombras. Isso depende apenas de você. A covardia fala mais alto que a lealdade. Na mansão sombria, Sang cede ao terror. Ele entrega uma pequena bolsa de couro tremendo. Diz que a joia está ali dentro. Rion segura o pacote com firmeza. Exatamente como eu pensava. Foram mesmo os desgraçados dos comerciantes Buyong. Ele abre e encara o rubi brilhante. É o verdadeiro jade vermelho. Rion não perde o ritmo da caçada. Avisa que fará a próxima pergunta. Sang se assusta, perguntando o que mais ele quer. Rion exige o nome do contato infiltrado na agência, aquele que ajudou no roubo de dentro para fora. O gerente confessa sem hesitar um segundo. É um escolta chamado Yang Yop. Ele explica o esquema sujo. Diz que o homem pegou dinheiro emprestado com a facção e não conseguiu pagar a dívida por muito tempo. Rion questiona se o traidor pediu o perdão da dívida, se esse era o preço pelo trabalho sujo. Sang ri com escárnio e sangue no rosto. Diz que foi exatamente o contrário. O escolta exigiu ainda mais dinheiro vivo. Precisar de tanto dinheiro assim, 9 entre 10 vezes, isso significa vício em apostas. Isso pode ser um grande problema. Ele precisa checar esse tal de Yang Yop de perto. Sang levanta as mãos trêmulas mais uma vez. Pergunta gaguejando se ele é mesmo o mestre Wang Saryong. Ria-o fuzila com uma aura esmagadora. Avisa que certamente morrerá se souber a verdade. Pergunta se o rato ainda quer descobrir. O gerente sacode a cabeça em pânico absoluto. Grita que não se importa com a identidade dele, só quer sair vivo daquela noite. Rion dá as costas e caminha pela escuridão. Sang observa o mascarado sumir na névoa. A humilhação se transforma em puro veneno. Aquele bastardo cruel. O gerente groe, cheio de rancor e fúria.
Como ele ousa roubar seu jade vermelho? Aquele filho da mãe mexeu com a pessoa errada. Ele jura caçá-lo com todos os seus homens, jura recuperar a joia preciosa e promete fazer o mascarado ter uma morte muito dolorosa. Mas uma sombra surge cobrindo a lua. Rian está logo atrás dele. Sangue arregala os olhos em choque mortal. O bastão de madeira desce como um raio punitivo. Impacto direto na cabeça do traidor. Rian sussurra com a voz banhada em trevas. Ainda não aprendeu a sua lição, a missão noturna termina. Rian caminha pela trilha silenciosa da floresta. Ele carrega o tesouro de volta. Ao se aproximar do celeiro isolado, seus sentidos despertam. Folhas secas estalam. Quem está aí? A porta range levemente. Moço! Sumiu chama da escuridão do palheiro. O espanto quebra a frieza do guerreiro. Ele pergunta o que diabos ela faz ali tão tarde. A garota corre até ele com os olhos cheios d'água. Diz que estava muito preocupada, por isso fugiu de casa no meio da noite. Ela pergunta se ele está bem, mas seus olhos cravam no ferimento exposto. A ferida do Senhor da Aliança está curando devagar. Sumi entra em pânico total. Começa a chorar achando que ele foi espancado de novo. Fica sem jeito e manda ela não falar bobagens. Diz que é apenas um arranhão velho. Ele senta na madeira envelhecida e suspira. Diz que andar fora de casa tão tarde é perigoso e que os pais dela devem estar enlouquecendo de preocupação. Sumi abaixa o olhar com tristeza. Sua voz sai pequena e frágil. Eu não tenho pais. Ela conta que seu pai morreu lutando contra bandidos durante uma perigosa missão de escolta e que ela nunca sequer chegou a conhecer a própria mãe. O coração do monstro pesa por um instante. Ele observa a pequena e valente figura. Eu sabia que ela não era como as outras crianças, tão ousada, tão corajosa. Ele percebe que aquela força nasceu do sofrimento. Ela cresceu forjada nas dificuldades do mundo marcial. As lágrimas de Sumi caem sem controle. Ela pede desculpas profundas ao moço. Diz que acha que exigiu demais de um simples faminto. Ela promete pedir aos seus tios para investigarem os comerciantes Buyong. Assim o moço não precisaria mais se arriscar por ela. Mas um baque surdo interrompe o choro. Rier joga uma pequena bolsa de couro no chão. Avisa para ela abrir. Mente dizendo que apenas encontrou aquilo largado no caminho. Sumi enxuga as lágrimas e abre as amarras. A luz da lua reflete no tesouro. É o jade vermelho. Ela não consegue acreditar nos próprios olhos. A joia que salvaria a vida do seu avô estava ali. Rian a observa com uma calma inabalável. Diz que com isso sua dívida está oficialmente paga. Sumi pula no pescoço do guerreiro gigante. Ela abraça os ombros dele aos prantos, soluça e agradece de todo o coração ao Senhor Ladrão. Rian revira os olhos mentalmente. Sempre com esse negócio de ladrão. Avisa que precisam esconder o jade por um tempo. Tem algo muito importante que ele precisa fazer antes. Algo antes de devolver a joia para a agência. Sumi inclina a cabeça, confusa e curiosa. O sol nasce quente sobre a agência Flores de Ameixeira. O pátio está cheio de movimento e trabalho. O escolta Yang Ep caminha em direção à saída. Um guarda acena e brinca com a pontualidade dele. Diz que ele está saindo bem na hora de sempre. Yang sorri e concorda, acenando de volta. Diz que tem algo importante para resolver hoje e se despede tranquilamente. Yang caminha pelas ruas de pedra da cidade, mas ele não sabe que está sendo caçado. Em um beco estreito e sombrio, duas figuras observam cada passo dele. Rian pergunta se aquele é mesmo o escolta. Sumi confirma com um sussurro preocupado. Nós estamos prestes a descobrir a verdade. Sumi espia pela beirada da parede. Não tem como o tio Yang fazer algo assim. Eles espreitam pelos telhados escuros. Rion questiona a garota. Pergunta por que ela o seguiu até ali. Avisa que isso é extremamente perigoso. Sumi sorri sem nenhum medo. Diz que precisava ver com os próprios olhos. Queria saber se a traição era mesmo verdade. E levanta um pacote de pano feliz. Diz que trouxe um pão quente para ele. Rion se assusta com a ousadia dela. Ele bate de leve na cabeça da menina. A resposta dela é doce e inocente. Pede para ele comer bem para sarar logo. O suspeito caminha pelas ruas movimentadas. Ele para diante de um grande prédio. Somi franze a testa totalmente confusa. Aquela não é a casa do tio Yang. Ela quer saber onde ele está indo. Rion fuzila o alvo com um olhar afiado. Ele decreta com pura frieza. Foi exatamente como ele havia pensado. É uma suja casa de apostas. Mas os dois quebram a cara logo depois.
O homem passa direto pelas portas de jogos. Ele entra num boticário silencioso. Pergunta se o médico está presente. Rion e Somi arregalam os grandes olhos. Eles se espantam com a busca por um médico. O sol começa a se pôr no horizonte. O escolta chega numa cabana isolada e rústica. Ele abre a porta de madeira envelhecida. Avisa a mãe que finalmente chegou. Um som de tosse violenta preenche o quarto. Yang pede para ela ventilar mais o quarto. Implora para ela nunca pular os remédios. Diz que ela precisa tomar até a última gota. Ela diz que está sofrendo demais. A vida dele ficaria muito mais tranquila sem ela. O filho grita em completo e absoluto desespero. Manda ela nunca mais dizer um absurdo desses. Sua voz embarga de pura emoção. Diz que finalmente podem tratar a triste doença. Ele conseguiu o dinheiro para o elixir mágico. A velha arregala os olhos aterrorizada. Pergunta de onde ele tirou tanta fortuna. Yang abre uma pesada caixa de madeira. Moedas de prata brilham na pouca luz do quarto. Ele mente com um sorriso muito forçado. Diz que guardou do trabalho honesto da agência. A mãe entra em pânico no mesmo instante. Como ele poderia juntar tanto dinheiro assim? Ela sabe muito bem da dívida esmagadora deles. Uma dívida brutal com os comerciantes Buyang. Yang gagueja nervoso e suando totalmente frio. Pergunta se aqueles desgraçados vieram cobrá-la ali. Pede para ela não se preocupar com nada. Garante que já resolveu todo o problema perigoso. Um estalo alto e seco ecoa pelo quarto. A mão da velha mãe acerta o rosto dele. Ela chora lágrimas de pura dor e decepção. Exige que o próprio filho diga a verdade logo. Implora para não dizer que roubou da agência. Como ele pôde trair o honrado mestre Wang? Pagar tamanha gentileza com um golpe tão sujo? Yang entra em desespero e tenta negar tudo. Mente gaguejando que não é nada disso. A mãe grita tomada pela fúria absoluta. Pergunta se ele acha que ela é uma tola. A velha saca um grampo afiado de cabelo. Aponta a ponta de metal para o próprio pescoço. Seu coração está quebrado em 1000 pedaços doídos. Ela lamenta a ruína completa do filho. Diz que ele escolheu o caminho errado por culpa dela. Qual o sentido de viver usando dinheiro sujo? Yang levanta as mãos trêmulas e aterrorizadas. Grita implorando para a mãe parar com aquilo. As lágrimas lavam o rosto enrugado da mulher. Ela confessa que viveu uma vida muito miserável, mas sempre caminhou com absoluta honra e orgulho. Ela faz seu último e trágico pedido de mãe. Após sua morte, ele deve devolver toda a prata. Deve implorar de joelhos pelo perdão do mestre. Yang berra pela mãe em agonia pura. A porta desliza, abrindo de repente. A voz doce de Somi corta a tensão mortal. Ela cumprimenta a avó com um sorriso muito largo. O escolta gela até a ponta da espinha. Sua alma quase abandona o próprio corpo. A senhora a reconhece no mesmo instante. Pergunta chocada se é a neta do mestre Wang. Somi confirma com muita educação e gentileza. Agradece por ela ainda se lembrar do seu rosto. A mãe treme olhando para a prata escandalosa. Pergunta o que traz a menina rica até ali. Questiona se toda aquela riqueza é o que parece. O coração de Yang bate forte para explodir. Ele espera a condenação final e implacável cair. Mas a pequena genial muda o jogo inteiro. Ela diz que todo o dinheiro é do seu avô. Yang arregala os olhos sem conseguir acreditar nisso. Somi estende o pacote de pão quente e fofinho. Conta que o avô soube da doença terrível dela. Por isso, a mandou até lá depressa com ajuda. Diz que embalou o pão para eles dois dividirem. Inventa que o tio Yang estava muito abalado hoje. A mãe desaba num choro de imensa gratidão. Sempre soube da generosidade enorme do mestre Wang, mas não sabia como aceitar uma quantia tão grande. Somi levanta o pequeno polegar muito animada. Garante que o escolta trabalha duro demais lá. O avô sempre diz que ele é super essencial, o homem mais forte e confiável de toda a agência. A velha chora soluçando e pergunta se é verdade. Somi a abraça com todo o carinho do mundo. A senhora agradece sem parar entre lágrimas grossas. O guerreiro traidor desaba de joelhos no chão. Ele morde os lábios para sufocar os grandes soluços. O peso da redenção imerecida esmaga sua alma. Rion assiste a tudo do telhado totalmente escuro.
Um pequeno sorriso orgulhoso escapa do rosto do monstro. Eles caminham de volta pela trilha de terra vermelha. Rion questiona a atitude impressionante da menina doce. Diz que o traidor pagaria caro pelo crime cometido, se ela apenas tivesse o deixado pagar o preço. Somi suspira com um olhar muito maduro, mas diz que seria triste demais a velha avó morrer. Rion olha para a pequena garota de lado. Pergunta direto se ela não sente ódio do homem. Somi admite com todas as letras que sim. O avô tratava o guerreiro muito bem todos os dias. Rion se admira profundamente com a pureza absurda dela. Diz que a garotinha tem o coração de um Buda. Mesmo com ódio mortal, ela ainda o perdoa. Somi nega suavemente com a cabeça pequena. Não é apenas por pena do traidor em prantos. Ele realmente é muito necessário para salvar a agência. Afinal, é o escolta mais corajoso de todos eles. Naquela pequena casa, Yang chora amargamente diante da prata. Somi revela seu verdadeiro e genial plano de mestre. Por isso, ela decidiu dar mais uma única chance. Rion sorri de verdade agora na floresta. Provoca dizendo que ela deu até o seu precioso pãozinho. Somi entra em pânico de repente com a lembrança. Pede desculpas por ter entregado o lanche gostoso dele. Puxa a capa do gigante moço toda apressada. Diz para irem à agência buscar outro pão quentinho. Rion dá risada e diz que já chega disso por hoje. Ele manda a criança voltar direto para a base. Pede para ela apenas esperar em total segurança. Somi pisca confusa com a ordem repentina dele. Pergunta toda aflita sobre o grande jade vermelho. Os inimigos virão cobrar o pagamento amanhã bem cedo. Precisam devolver a joia antes que os cobradores cheguem. Os olhos do demônio da espada brilham em pura confiança. Ele manda a genial garota prodígio não se preocupar mais. Afirma com certeza que há alguém que fará isso. Alguém que devolverá a joia exata no lugar deles. Em seu quarto escuro, Yang Yep se levanta. Seus olhos queimam com pura determinação flamejante. Pensa que agora testarão o valor daquele perdão divino. Vamos ver se o escolta mais corajoso é mesmo confiável. Rion avança pela floresta noturna. A isca mortal já está lançada. Ele finge ser um dos capangas inimigos. Reclama alto do próprio gerente em voz alta. Maldiz o trabalho sujo de contrabandear joias. Diz que é uma peça cara, jade vermelho, ou algo bem parecido. Talvez eu devesse roubar tudo e fugir. A mentira ecoa na escuridão. O barulho de folhas estala atrás dele. A isca funcionou com perfeição. Yang Yop surge das sombras frias. A lâmina pesada já está desembainhada. Ele aponta a espada para as costas de Rion. Você é um dos homens dos comerciantes Buyong. Ele dita a ordem irredutível. Manda um mascarado entregar as mercadorias agora. Questiona a audácia infinita do guerreiro. Se ele sabe de quem é aquela joia, por que ele ainda está tentando pegá-la? E lança a provocação que destrói a alma. Duvido que sua mãe tenha te ensinado a ser assim. O que diabos você sabe? Diz que está apenas tentando consertar os erros. A lâmina desce com uma fúria brutal. Ele exige a joia chamando o outro de desgraçado. O ataque é rápido e pesado. Faíscas não voam, mas o impacto racha a terra. Rion avisa com uma calma gélida. Diz que ele vai se machucar muito ali. Manda ele continuar andando se quiser sobreviver. Mas Yang Yop perdeu completamente o medo da morte. Ele avança com uma enxurrada de golpes desesperados. Eu não me importo se eu morrer, grita exigindo que o desgraçado passe o pacote. Eu vou te golpear 1000 vezes. Se ele receber todos os 1000 ataques cruéis e ainda conseguir ficar de pé no final, ele ganhará a joia como prêmio. Yang Yop espuma de pura fúria guerreira. Pare de brincar comigo, seu desgraçado. O massacre na floresta se inicia. O bastão corta o ar como um furacão. Impactos esmagam a carne do espadachim. O sangue pinta as folhas secas. A dor rasga seus músculos e ossos. O cenário muda na calada da noite. O cenário muda na calada da noite. A sede da agência Flores de Ameixeira está silenciosa. O grande jade vermelho descansa sobre a mesa de madeira. O tesouro perdido finalmente voltou para casa. Diante dele está o mestre Wang Jinpong. A confissão foi feita com absoluta transparência. Tudo o que eu disse é a verdade. A vergonha corrói o coração do traidor. Ele abaixa a cabeça destruída e implora: por favor, me mate. O olhar do mestre Wang pesa toneladas.
Pergunta por que ele simplesmente não fugiu de vez. Por que voltou sabendo que encontraria a morte? Ele confessa sua constatação mais profunda. Percebeu que salvar sua mãe com covardia, roubando daqueles que o acolheram e confiaram nele, seria um desrespeito 100 vezes maior a ela. A dor de um filho infiel o devora por dentro. Tudo isso é minha culpa. Ele grita o próprio decreto de execução. Manda o mestre matá-lo ali mesmo e sem piedade. Pede para restaurar a disciplina da agência com seu sangue. O silêncio engole o pavilhão imenso. E então, o mestre explode num grito furioso. Seu tolo! Se ele morrer agora bancando o orgulho herói, quem cuidaria da velha mãe doente dele? Pergunta se ele quer ser desleal até os fins dos dias. O ancião solta um longo e cansado suspiro. Lembra que eles estão juntos há mais de uma década, suportando tempestades sangrentas e perigos infinitos. Você lembra quantas missões fizemos nesse tempo? A voz de Yangiop falha na garganta. 32 vezes. O mestre assente com os olhos brilhando. 32 vezes colocando a vida na linha de frente, sendo o escudo perfeito para a agência Flores de Ameixeira. Como o líder poderia arrancar essa vida por um único erro? Wang Jinpeng dita o verdadeiro valor de seu homem. Yangiop, que ele conhece, é valente, um guerreiro que cospe na cara da própria morte, que luta ferozmente na vanguarda das escoltas sangrentas e cuida de seus leais irmãos de armas até o fim. O mestre sentencia o perdão absoluto. Ele é minha família. Yangiop chora copiosamente no chão. Um doloroso e falho mestre escapa dos seus lábios trêmulos. Wang Jinpeng se abaixa e toca o rosto quebrado dele. Se a mãe dele é a sua família verdadeira, então ela não é diferente da família do próprio mestre. O ancião curva levemente a cabeça. Pede profundas desculpas pela própria cegueira imperdoável, por ser tão indiferente ao sofrimento alheio. Diz que tudo isso nasceu das suas próprias falhas como líder e manda o guerreiro parar de carregar a culpa sozinho. A lealdade do guerreiro renasce inquebrável como o aço. Ele cerra os punhos e ergue o olhar em chamas. Jura entregar a sua vida ao mestre a qualquer momento. E então, a voz muda para uma autoridade insuperável. Esta é uma ordem. Sobreviva até o fim. Ele o incumbe de proteger aquela agência com tudo. Yangiop aceita o fardo sagrado. Garante que obedecerá ao comando supremo. A pequena garotinha prodígio espia pela porta entreaberta. Vovô! O mestre Wang abre o sorriso mais genuíno do mundo. Celebra a doce chegada de sua preciosa Somi. Ela faz uma leve massagem nos ombros enormes. Diz que os músculos dele devem estar tensos agora. Pergunta o que ele fazia sozinho naquela sala gigantesca. Ele suspira de alívio com os dedos mágicos da garotinha. Mente dizendo que estava apenas limpando a própria mente. Sussurra que viu o tio Yangiop chorando nos corredores e pergunta com máxima inocência o que de fato aconteceu. O avô responde que houve algo realmente digno de lágrimas. O coração infantil de Somi acelera um segundo de apreensão. Ela pergunta aflita se nada de ruim vai acontecer com ele. O velho dá uma leve risada carregada de confiança. Garante que o desfecho pode ser encarado como algo bom e o próprio avô se encarregará de garantir isso perfeitamente. Somi comemora com um risinho travesso. Hihi, isso é ótimo! O plano secreto de perdoar o escolta brilhou gloriosamente. No entanto, Yangiop mencionou você. Hã? Ele me mencionou? O disfarce da criança genial está na corda bamba. Pergunta como ela soube de tudo. Como ela sabia onde o escolta morava. Somi gagueja muito nervosa. Sua mente busca uma saída rápida. Wang Jinpeng suaviza o tom cansado. Diz que não está culpando a menina. A atitude dela foi puramente admirável. Tocar o coração de Yangiep salvou todos, mas ele implora pela verdade absoluta. A garota cede uma pequena parte. Diz que um amigo a ajudou. O avô arregala os olhos confuso. Pergunta que amigo misterioso é esse. Somi cruza os pequenos braços firmes. Diz que não pode revelar agora. Fez uma promessa muito importante. O mestre questiona a própria neta. Pergunta se ela não confia no avô. Somi grita um não com muita força. Ela usa as palavras dele contra ele mesmo. Diz que o avô a ensinou a ter palavra. Manter promessas é a coisa mais sagrada. Como aluna dele, ela jamais o trairia quebrando o acordo. Uma risada alta
quebra a tensão. Chama a garota de pequena espertinha. Reconhece a teimosia idêntica à sua. Pergunta se não pode retribuir ao benfeitor. Some ataixa o olhar pensativa. Ela sussurra um grande segredo. Promete contar tudo apenas amanhã, somente depois que o amigo for embora. O avô aceita as regras da neta. Pede para ela chamar o gerente Jin e o tio. Some corre animada para cumprir a ordem. Na sala de reuniões, a fúria explode. O tio Wang Saryong grita a plenos pulmões. Ele promete reunir todos os escoltas agora mesmo. Jura invadir a sede dos comerciantes Buyang. Eles nunca mais ousariam tentar algo parecido. Mas Wang Jinpong mantém a calma letal. Avisa que não há nenhuma necessidade de guerra. Eles virão com as próprias pernas amanhã. Ele desliza uma carta silenciosa sobre a mesa. A mensagem chegou logo após a devolução da joia. O gerente Jin não entende a lógica. Eles não sabem que o Jade já foi recuperado? O mestre diz que se perguntava exatamente o mesmo, até conversar com a pequena Some. Alguém ligado a ela está manipulando todo o jogo. O gerente Jin pergunta o significado sombrio disso. A mente afiada do avô monta o quebra-cabeça. Ele cita o líder inimigo, Bang Gil, um homem ganancioso e muito astuto com os lucros. Ele planejou o colapso da agência meticulosamente, mas o plano perfeito ruiu de forma fácil demais. O mestre sabe que há uma sombra colossal agindo. Ele não sabe quem ajudou ou o quanto ajudou, mas tudo que parecia estranho agora faz sentido. Um poder invisível resolveu todas as partes impossíveis. Aquele protetor misterioso é uma bênção enviada pelos céus. O avô concorda com profundo e absoluto respeito. Uma ordem secreta é ditada na escuridão. Jin deve descobrir a identidade desse benfeitor silencioso. A garota disse que ele partirá no dia seguinte. Eles não podem deixar um herói ir embora assim. O gerente aceita a missão perigosa imediatamente. As lágrimas transbordam do rosto traidor perdoado com extrema força. Manda enviar o melhor médico para a mãe dele. Sua voz embarga em arrependimento puro. Ele ordena uma investigação completa na agência inteira. Quer saber como vivem todas as famílias dos seus homens. A culpa esmaga o coração do velho líder. Ele foi muito indiferente com aqueles que arriscavam a vida, mas jura que isso nunca mais vai acontecer. Longe dali, a noite cobre o celeiro de madeira. Rion descansa machucado na palha fria. Um barulho repentino o desperta do transe. Ele olha surpreso para a grande porta escancarada. Some entra correndo como um furacão desgovernado. Grita para o moço em total e absoluta alegria. O Jade vermelho finalmente voltou para a agência. A garota pula no pescoço do monstro assassino. O impacto é cheio de uma gratidão gigantesca. Ela chora soluçando e agradece com toda a alma. O demônio da espada pisca totalmente sem reação. O calor genuíno do abraço infantil o desmonta por dentro. Some recua com os olhos grandes e cheios d'água. Ela estende pães quentinhos e deliciosos no vapor. Exige chorando que ele coma bem para curar a ferida. Um sorriso calmo quebra a frieza secular de Rion. Ele diz que ela é realmente única neste mundo. A menina berra em lágrimas, livre do peso esmagador. O sol nasce rasgando o céu num tom sangrento. O amanhecer ilumina o pátio da base inimiga. Passos pesados e firmes ecoam na terra batida. Uma figura solitária bloqueia a passagem dos mercenários. Rion ergue a borda do chapéu de palha rasgado. Ele manda os vermes saírem de uma vez. A sentença implacável de morte é finalmente declarada. Seus porcos desgraçados! O demônio da espada veio cobrar a dívida com sangue. Sang Wansu respira com muita dificuldade. O gerente inimigo treme sem parar. O suor frio escorre pelo seu rosto. Bang Gil toca o ombro dele. Manda o aliado ficar alerta até o fim. Garante que a agência logo será deles, exatamente como eles haviam planejado. Mas a mente de Sang está longe. Aquele bastão! A imagem do demônio mascarado o assombra. O medo paralisa seu coração covarde. Bang Gil não nota o terror do capanga. Ele levanta a voz com arrogância. Ordena que todos entrem de uma vez. A multidão de mercenários invade o pátio. O líder gordo encara o mestre Wang Jinpong.
Pergunta se não é hora de pagar a compensação, ou então ajoelhar e implorar por puro perdão. Ele ri com um deboche vilão. Diz que nem a propriedade inteira bastaria. Ele lambe os lábios com nojo e ganância. Lembra o destino de uma agência sem credibilidade, mas o mestre Wang não recua 1 milímetro. Grita que isso não será necessário. Avisa para o gordo não subestimá-los jamais. Bang Gil suspira com um falso desapontamento. Acha incrível vê-los agir tão sem vergonha. Ameaça pedir uma grande investigação contra eles. Diz que eles mesmos roubaram as mercadorias. O sangue ferve nas veias de Wang Saryong. A espada principal da agência explode em fúria. Ele chama Bang Gil de desgraçado. Pergunta como ele ousa ir até ali. Acha mesmo que Saryong ficará parado sem lutar? Os mercenários tremem diante do grande guerreiro. Murmuram o nome dele em puro choque. O grande mestre escolta em carne e osso. Bang Gil recua por um segundo, mas logo abre um sorriso malicioso. Diz que já esperava por essa reação agressiva. Por isso ele se antecipou a tudo. Ele já havia chamado o governo local. Soldados armados marcham para dentro do pátio. O capitão da guarda chega muito imponente. Bang Gil abaixa a cabeça rapidamente. Bajula dizendo que ele chegou na hora perfeita. O oficial manda o gordo ficar quieto, mas sussurra um plano muito sujo. Quer acabar rápido para se encontrarem à noite. Bang Yu sorri como o próprio diabo. Pede para o capitão destruir a agência por dentro. Wang Saryong e o mestre observam a cena sombria. O conluio corrupto não é nenhuma surpresa. Eles mobilizaram as autoridades como o esperado. Tudo aconteceu exatamente como previram. O capitão desenrola um pergaminho oficial do Império. Exige que o mestre Wang Jinping ouça bem. A agência é suspeita de um crime grave, peculato contra os bens dos comerciantes Buyong, e também de perseguição violenta e direta. Ele decreta a prisão imediata de todos ali. Wang Saryong perde a paciência de vez. O domínio de escoltas pertence apenas ao Murim. Grita que não acatarão uma ordem injusta do governo. O capitão fecha a cara com ódio puro. Lembra da linhagem nobre do velho mestre Wang Jing. Sabe que ele é parente do governador de Kaifeng. Pergunta se ele vai arrastar o nome da família na lama. O mestre Jinping levanta a cabeça com orgulho ferido. Avisa que não tem do que se envergonhar sob os céus. Na verdade, o próprio capitão enfrentará uma grande punição por ajudar aqueles mercadores desprezíveis e covardes. O oficial perde completamente o próprio controle. Pergunta se está sendo ameaçado abertamente na rua. Berra para os guardas prenderem todos eles imediatamente. Os soldados sacam cordas grossas e espadas brilhantes. Saryong avança como um touro totalmente enfurecido. Sua espada colossal corta o ar pesado do pátio. A lâmina bate no chão com força bruta. Ele jura cortar qualquer um que der mais um passo. O capitão grita sem conseguir acreditar na ofensa. Como ele ousa sacar a espada para um oficial? Acha que vai sair impune dessa loucura mortal? Ele apenas está parando uma prisão totalmente injusta. O mestre Jinping interrompe a guerra iminente de sangue. Ordena de imediato que tragam a grande prova. Uma figura pequena surge do salão principal. Somi caminha com passos curtos e muito pesados. Seu rosto infantil está incrivelmente sério. Ela ergue o pacote pesado para todos verem. Grita bem alto que aquele é o Jade Vermelho. Bang Gil arregala os olhos totalmente espantado. O Jade Vermelho? Ele toma a sacola das mãos da garotinha, abre e encara o interior completamente chocado. O brilho do tesouro reflete no seu rosto. A prova do seu próprio crime está ali. Somi o encara com uma frieza muito calculista. Pergunta o motivo de tanta surpresa no rosto dele. Ele não está feliz por terem encontrado a joia? O gordo gagueja em completo pânico absoluto. Diz que eles realmente conseguiram achar o tesouro. Tenta rir e disfarçar o próprio terror esmagador. Como as mercadorias apareceram, sugere que todos vão embora. Chama todos eles de desgraçados muito sujos. Acharam mesmo que a agência honrada nunca descobriria? Descobriria que eles roubaram as próprias mercadorias apenas para receber o dinheiro da enorme compensação? O velho joga o tesouro falso no chão de terra. Afirma que aquele jade veio dos comerciantes Buyang. Chama a acusação de puro absurdo e mentira.
Garante que eles recuperaram exatamente o item que perderam. Exige, gaguejando, que o mestre apresente alguma prova. A multidão no pátio fica em silêncio absoluto. Nas sombras dos guardas, um escolta se move. Yang Yep aperta a própria roupa com muita força. O traidor perdoado encontra sua verdadeira coragem. Tudo isso começou apenas por causa da minha tolice. Ele cerra os punhos e dá um passo à frente. Eu tenho que me apresentar agora. Yang Yop tenta dar um passo à frente. A culpa consome seu coração guerreiro, mas uma mãozinha segura a sua com força. Somi sorri de forma muito gentil. Pede para o tio não se mexer. Garante que tudo vai ficar bem. Sussurra que um amigo mandou um aviso. Mandou o escolta ficar bem quieto hoje. Yang Yop arregala os olhos confuso. Ele não entende de qual amigo ela fala. Longe dali, ele aperta o próprio peito trêmulo. Xinga o mascarado mentalmente com puro ódio. A memória do monstro ainda o assombra. Lembra do toque letal no seu corpo. A voz fria dita a sua sentença. Aquele golpe selou um ponto vital oculto. A morte viria em exatos 5 dias. Sua única salvação seria a obediência cega, obedecer a cada palavra do demônio. O gerente entra em desespero total. Maldição! Ele puxa um papel sujo das vestes. Sua covardia imensa fala muito mais alto. Sangue grita a plenos pulmões. Afirma que o mestre Wang tem total razão. Diz que aquela é a prova definitiva. Confessa todo o plano sujo na frente de todos. Logo após contratarem a escolta armada, eles mesmos roubaram a própria mercadoria. Tudo pelo dinheiro da compensação gigante. E então fizeram um contrato secreto. Iam vender o Jade para um receptador. Beng Gil entra em choque absoluto. Ele xinga o gerente de bastardo e louco. Pergunta o que diabos ele está fazendo. O líder inimigo avança desesperado. Tenta rasgar o papel da confissão de qualquer jeito. Grita perguntando que tipo de prova absurda é aquela. Mas um clarão prateado corta o vento. O impacto é letal, rápido e imediato. Beng Gil congela no mesmo instante. A enorme espada de Wani Saryong brilha. O guerreiro colossal exala uma aura assassina. Grita desesperado pela própria mão decepada. Saryong mantém um olhar frio e mortal. Ele dita a lei sombria do Murim. Cortar as mãos de golpistas imundos. Esse é o costume implacável daquele mundo. Ele encara o capitão corrupto do governo. Pergunta com deboche se há algum problema. Ele grita exigindo a morte daquele bastardo. Pergunta por que os guardas estão parados. Cobra o suborno milionário que pagou a eles. Exige que valham o dinheiro sujo de sangue. Mas a traição ocorre num único segundo. O capitão muda de lado muito rápido. Finge uma profunda indignação com a acusação. Manda levá-lo direto para os escritórios imperiais. Os guardas arrastam Beng Gil sem nenhuma piedade. O vilão berra em completo e absoluto desespero. É o fim da linha para ele. A tempestade de caos finalmente acaba. O mestre Jin Pung encara o oficial suando frio. Sua voz ecoa com autoridade absoluta. Exige que o caso seja tratado com total justiça. Caso contrário, ele não hesitará um único segundo. Denunciará toda a corrupção suja do capitão. As grandes autoridades de Kaifeng saberão de tudo. Somi estufa o pequeno peito valente. Lembra a todos sobre o governador. Ordena que suas tropas recuem imediatamente. A fuga deles é rápida e patética. A agência Flores de Amencheira sobreviveu. Eles vibram com a humilhação do inimigo ganancioso. Nas sombras das árvores silenciosas e distantes, uma figura solitária observa tudo com calma. Rion sorri levemente por baixo do chapéu de palha. Sua grande missão ali está oficialmente concluída. A garota genial salvou sua própria casa. Ele vira as costas e começa a andar. O céu queima num lindo pôr-do-sol laranja. Ele retoma seu caminho longo e solitário. A estrada de poeira está vazia e quieta, mas passos rápidos e leves quebram o silêncio. A respiração da garotinha soa muito ofegante. Somi corre com todas as suas forças. Grita desesperada para o guerreiro mascarado. Somi chora e implora com o coração partido. Pede pelo amor de Deus para ele ficar. Por favor.